isso aí, saindo aqui do posto água mineral aqui no Panelinha, parada para tomar aquele café e voltar a estrada novamente. Mas hoje eu quero falar a respeito de condução extra-econômica. Hoje as empresas estão exigindo cada vez mais que os seus motoristas se adequem a esse modo chamado de condução extra-econômica. Existe um modo de condução econômica e existe o modo de condução extra-econômica. O modo de condução econômica, ele visa apenas a economia de combustível. E o modo de condução extra-econômica, que isso aí já não é somente as empresas que exigem. A Scania tenta inserir os seus motoristas, ou seja, os motoristas que trabalham com a sua marca, eles tentam inserir, ou seja, melhor falando, o propósito da Scania é inserir o motorista Scania diretamente nesse modo, no modo chamado de condução extra-econômica. O modo de condução extra-econômica, ele vai proporcionar um consumo de combustível mais baixo, um desgaste de lona de freio bem inferior ao uma condução, como é que nós podemos dizer, a condução que nós conhecíamos no passado aí, que era acelerar e acelerar, né? Quem já trabalhou em algum lugar que não exige média sabe que a ordem é acelerar, chegar, tem que ir e voltar. Tempo, combustível não importa, tem que ir e voltar rápido. Então a ordem era acelerar. E com isso nós vamos nos acostumando em chegar em qualquer lugar e pegar qualquer caminhão e querer acelerar do mesmo jeito. Mas tanto a Scania, que apresentou e que tem esse caminhão, que o propósito deles é inserir o motorista diretamente nesse modo de condução extra-econômica, assim também como muitas empresas hoje exigem que o motorista seja um operador. Aí você até pode perguntar, poxa, mas qual é a diferença do cara ser um operador ou um motorista? A diferença é que quando você passa para esse nível ou consegue alcançar o modo de condução extra-econômica, automaticamente você vai se tornar um operador, porque você conhece a ferramenta a fundo, você sabe como é que faz para economizar combustível, freio, equipamento. Então aí já é chamado de operador, pelo menos é assim que o pessoal da Scania fala. Eles chamam de bons operadores, já não chamam de motorista, e isso é interessante. Em uma das vezes, teve caminhão aqui na empresa que percorreu 167 mil com o jogo de lona de freios da carreta. Isso porque o motorista caprichou no modo de condução extra-econômica. O motorista fez o possível para rodar o máximo que ele pudesse rodar com aquele jogo de lona de freios. É um número espetacular o cara rodar 167 mil quilômetros com jogo de lona de freios. É muito bom. E a mesma forma, um jogo de pneus de tração, por exemplo, que geralmente se desgasta aí até aproximadamente 100 mil quilômetros, às vezes até menos, 110 ou
um pouco mais de 100 mil, aliás, 110 mil, 120 mil, mas já houve casos de esses pneus rodarem 150.800 quilômetros. Jogo de pneu de tração, um caminhão que anda geralmente com 30 toneladas, né, é o peso que aqui na empresa se transporta. Então fez um percurso, ou seja, fez um uso muito bom desses pneus, poupou demais os pneus, e aí deu essa quilometragem, tanto o cara dos pneus quanto o cara das lonas de freio, sem falar no combustível. Então é esse o motorista que as empresas querem alcançar, é o cara que sabe fazer média, é o cara que poupa o equipamento, independe do que seja, pneu, freio, independe do que seja, certo? Esse é o modo chamado de modo extra econômico. Algumas pessoas até falam assim, é muito bom o modo econômico, porque quando você se adequa a esse modo, como você pega a manha de andar com esse modo, dentro desse modo de condução extra econômica, então você percebe uma coisa, a segurança, porque queira ou não, quando você consegue se inserir dentro do modo de condução econômica, a sua previsibilidade vai mudar, certo? Nos lugares onde você passava uma determinada velocidade, você vai passar um pouquinho mais abaixo, você vai passar com mais segurança, você vai segurar mais o caminhão. Então tudo isso ajuda para que se conduza com mais segurança. E essa é uma das intenções, é um dos propósitos do modo de condução extra econômica. Eu tinha um motorista que não trabalha mais aqui, mas ele, cara, caprichava, cara, era fera. E um dia conversando com ele eu disse, olha, tinha um trecho aqui mesmo, chegando no Panelinha, sentido Teixeira de Freitas, que eu chegava nesse trecho e já vinha ali me segurando nos freios para não passar dos 90 km. Hoje, inserido no modo de condução extra econômica, não toco mais nos freios, chego lá com a velocidade entre 80 e 85 e chego com segurança naquele lugar. Uma coisa que anteriormente não acontecia, sempre chegava lá muito rápido, né? Tinha que frear, tinha que segurar para não exceder o limite de velocidade. Era um lançante numa reta, mas sempre chegava lá excedendo a velocidade. Então quando você consegue se adequar, quando você consegue se adaptar a esse modo de condução extra econômica, muita coisa muda durante a condução. A sua condução vai ficar bem tranquila, bem diferenciada, né? Porque na previsibilidade você vai ter a previsibilidade ela vai te dar uma visão diferente do trecho que vai vir à frente, e isso ajuda. Para quem já fez curso aí de direção defensiva, né, que na maioria das vezes quem faz o MOP precisa passar pelo curso de direção defensiva. Eu não sei se isso mudou hoje, mas no passado era assim. Direção fez o MOP, tem que ter o curso de direção defensiva, e isso ajuda muito, dá uma outra visão para o cara que precisa de todos os dias estar na estrada, para o cara que todos os dias tem que encarar o trecho. Isso ajuda demais na condução e na segurança, principalmente na previsibilidade.